Oi, gente. Na sequência, vocês vão ver a conversa minha com o jornalista, escritor, psicólogo, doutor em literatura pela PUC, Felipe Pena, que recentemente foi citado pelo canal no YouTube Meteoro, não é? Eu tive a oportunidade de conversar com ele por causa do contato do Fernando da Flon. Então fica aqui um agradecimento muito intenso ao Fernando da Flon por ter permitido que eu e o Felipe possamos fazer esse diálogo aqui no YouTube. Então o vídeo vem na sequência. Oi, gente, sejam bem-vindos à Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e estou aqui, tenho a honra de estar aqui com Felipe Pena, jornalista, escritor. Eu estou aqui com o látis dele, é psicólogo, doutor em literatura pela PUC do Rio, enfim, uma figura que escreveu vários livros e recentemente veio um certo destaque para ele também aqui na internet, porque o Meteoro Brasil citou o Felipe Pena na questão do narcisismo e do Bolsonaro e de líderes narcisistas, né? E eu acho muito interessante a gente ter uma conversa hoje sobre diversos assuntos extremamente atuais. Um deles, que eu conversei antes com o Felipe, era a ideia de pós-verdade, a ideia de nós não termos mais fontes que parte da população, pelo menos, acredita, da credibilidade. O ataque à verdade não é exatamente uma novidade, porque todos os regimes fascistas, fosse o fascismo italiano do Mussolini, fosse Salazar, sempre atacaram a verdade. Mas a velocidade com que uma parte da população acredita possuir uma verdade que não corresponde ao que institutos de pesquisa, no caso recente, negando o desmatamento, que foram os dados trazidos pelo INPE, quer dizer, tudo isso coloca a situação da verdade, não só na ciência, mas especialmente no jornalismo, que é a especialidade do nosso professor convidado, numa situação muito difícil. E eu acho que é um bom ponto de partida para a nossa conversa. Mas antes de dar a palavra para ele, quero agradecer efusivamente a ele e a sua equipe, porque a gente teve uns problemas técnicos, a gente teve dificuldade no Hangouts, que o Hangouts On Air acabou, e aí o pessoal que acompanha aqui o canal sabe que teve essa dificuldade, mas eu agradeço a disponibilidade de insistir e estar aqui com a gente nessa conversa. Imagina, prazer é meu, André. Bom, vou começar pela pós-verdade, então. Obrigado pelo teu convite. Acho que a gente tem que discutir realmente esse tema e o tema do narcisismo, não só do presidente, como de seu entorno. Há 3 pontos que a gente tem que abordar. A pós-verdade, que eu vou chamar de auto-verdade, a gente daqui a pouco vai discutir esse tema. O agendamento reativo, que é do que trata o Twitter do presidente e as suas ações de governo. E, por último, a questão psicanalítica, que aí sim, que foi, como você mencionou, foi tratado pelo Meteoro, que é a questão do narcisismo das pequenas diferenças, que é um conceito de Freud da década de 20 e 30, que está expresso em 2 clássicos dele. Um é o Psicologia de Grupo, que é de 1921, e o outro é o Mal-Estar na Civilização, que é de 1930. Talvez eu possa começar pelo último, né? Porque já que você citou o Meteoro, de repente você até insere agora aí o trecho do Meteoro em que ele cita, porque eles citam textualmente, eu não vou nem ler, ou talvez eu leia no final para você fazer a edição, mas acho que é o momento de inserir o texto do Meteoro, e aí eu explico, pode ser? Eu posso inserir nesse momento do vídeo. Nesse momento do vídeo. Então, Percebe, o líder narcisista é uma ameaça civilizatória. Primeiro, porque ele tende a não ser contestado por seu círculo mais íntimo. Segundo, porque ele libera um princípio de agressividade que normalmente seria recalcado. O psicólogo Felipe Pena foi um dos primeiros a perceber o narcisismo na nova era da política brasileira. Sobre os seguidores de Bolsonaro, ele escreveu: Tal narcisismo agressivo rompe a barreira do recalque e se manifesta publicamente quando incentivado por líderes que se supõem acima da lei e, portanto, da civilização, ou quando avalizados por um grupo que recorre a pequenas diferenças em relação ao outro para justificar a barbárie. Os bolsominions se encaixam em ambos os casos, seguem o líder, a quem chamam de mito, e dão vazão aos recalques narcísicos, atacando as diferenças dos grupos que elegem como rivais.
Daí a constante referência agressiva a homossexuais, negros e feministas. Em muitos casos, tal referência esconde algo ainda mais profundo, um desejo reprimido de ser o outro. Portanto, matar o outro se torna uma forma de matar o próprio desejo reprimido. O discurso armamentista na segurança e conservador nos costumes é a perfeita expressão desse recalque. A conclusão aqui é simples. Bolsonaro é diretamente responsável por toda e qualquer violência que seus seguidores venham a cometer. Então, explicando o que o Meteoro está querendo dizer aí sobre o conceito que eu estipulei, sobre o qual eu escrevi relacionando ao Jair Bolsonaro. Como é que se estrutura a civilização segundo Freud? A civilização se estrutura a partir de um pacto que evita nossos instintos mais primitivos. Isso não é uma expressão do Roberto Jefferson. Isso é uma expressão da psicanálise de muito tempo atrás. A sociedade, ao contrário do que parece, ela não se estrutura por gestos de amor, mas por gestos de barbárie. O que evita essa barbárie? O que evita a barbárie é uma constituição de civilização através de um pacto que impede que a gente exercite um dos nossos instintos básicos, que é esse instinto relacionado à pulsão de morte e ao desejo ilimitado. Então, repare, nós temos, de um lado, a pulsão de desejo, o princípio do prazer, e de outro, o princípio da realidade, segundo a psicanálise freudiana. É esse princípio da realidade que absorve parte do princípio do prazer e coloca no conteúdo recalcado. Exemplo, numa briga de trânsito, teoricamente, há muita vontade de um matar o outro, todos têm razão, as pessoas ficam exaltadas. Talvez não se mate numa briga de trânsito, porque o sujeito sabe que se matar vai preso. Eu não sei agora, se as armas forem realmente liberadas, se isso vai acontecer. Mas esse é o princípio da realidade se sobrepondo ao princípio do prazer, do instinto primitivo. Assim se funda a civilização. Durante muito tempo, a civilização no Brasil ela prevaleceu recalcando alguns instintos, que são instintos homofóbicos, que são instintos misóginos, que são instintos racistas, que estão no presidente da República. E segundo a psicologia de grupo, e o narcisismo das pequenas diferenças explica isso no texto que vocês acabaram de ver aí no vídeo, quando há um líder no grupo, esse líder é o Bolsonaro, ele avaliza esses instintos primitivos que são os piores possíveis. Então o grupo se sente avalizado, as pessoas que são racistas, que são misóginas, que são homofóbicas, elas se sentem avalizadas pelo presidente da República para bater em homossexuais, para bater em mulheres, etc., para bater em grupos que eles consideram diferentes. E assim eles ressaltam o seu narcisismo, nessas pequenas diferenças do cotidiano. Então a gente está correndo muito o risco de ter uma nação baseada na barbárie, uma barbárie consentida, que vem de cima para baixo. E foi isso que eu disse nesse texto já em 2018, preconizando um pouco, antecipando o que ia acontecer caso ele fosse eleito, e ao contrário da maioria dos analistas, naquele momento eu achei que ele poderia ser eleito. Antes eu não achava, eu até achei num momento que haveria um grande pacto nacional de democratas contra o candidato da barbárie, mas isso não ocorreu, a gente pode discutir os motivos depois, então a gente está vivendo a República da Barbárie, uma república que não tem mais os sentimentos, os instintos primitivos recalcados, que torna-os para a consciência, os traz de volta para a consciência, e essa consciência é expressa livremente. Então temos aí os misóginos se expressando, os racistas, e não só se expressando, agindo. Sem filtros. Sem filtros. A gente viu há pouco tempo numa academia aqui do Rio de Janeiro, uma mulher que foi espancada, uma academia da Zona Sul do Rio de Janeiro, a Baritec de Botafogo, uma mulher foi espancada porque criticou o Bolsonaro. Por um homem, foi espancada por um homem. Então, não é só isso. A gente está vendo o que está acontecendo com as tribos indígenas na Amazônia. Então, os seringueiros estão se sentindo à vontade para matar índios. É isso que está acontecendo. Quando a gente não tem a civilização, o império da civilização, a gente tem o império da barbárie. E é isso que está acontecendo. Então, comecei pelo final, vou para o começo, a questão da pós-verdade. Mais do que pós-verdade, a gente está muito ligado a uma auto-verdade. Então, esses grupos que psicologicamente se constituem através do narcisismo das pequenas diferenças, eles têm a sua verdade própria. Então, eles se organizam nos grupos de WhatsApp e ali eles têm a sua auto-verdade e constituem suas próprias notícias. Se a notícia que chega lá é uma notícia que confirma aquela auto-verdade, ela é divulgada. É aceita. Se é uma notícia que
não confirma aquela auto-verdade, ela vira um fake news. Então existe o fake news do fake news, porque não é só a pós-verdade, é a auto-verdade desses grupos que é construída de uma maneira própria. Como que ela é construída? Há um livro muito interessante que eu acho que todo mundo deveria ler ou reler, quem ainda não leu, que é o LTI, a Linguagem do Terceiro Reich, que foi escrita por um sujeito chamado Viktor Klemperer. Viktor Klemperer era um filólogo judeu que só conseguiu sobreviver na Alemanha nazista porque antes dos nazistas tomarem o poder, ele se converteu ao protestantismo e era casado com uma ariana. Mas mesmo assim ele perdeu sua cátedra, perdeu a sua casa e teve que ir morar no gueto, num gueto da sua cidade na Alemanha, e a partir de 1941 teve que usar a estrela judaica no peito e não podia fazer nada, nem escrever. Mas a mulher ficou ao lado dele e foi quem realmente salvou a sua vida. O que fazia o Victor para sobreviver? Como ele era filólogo, ele escrevia pequenos diários onde ele analisava a linguagem do Terceiro Reich. Como que o Terceiro Reich se constituía, em termos de comunicação, como estratégia de poder. Uma das estratégias, por exemplo, era a ressignificação de palavras. Um exemplo, a palavra fanático na Alemanha nazista queria dizer herói. Então todo fanático era um herói patriota. Vai ver como isso vai se ressignificando. A gente pode trazer isso para o contexto atual? Eu acho que pode muito bem. Veja como que ao longo do tempo a direita vem ressignificando palavras como direitos humanos, não é? Então, direitos humanos que está lá nos direitos universais do homem passaram a ser só direitos de bandido. Por quê? A direita foi ressignificando, dizendo que quem defende os direitos humanos defende bandido. E não pensa que é universal. Eles conseguiram fazer uma coisa que é tornar a expressão direitos humanos no senso comum como uma expressão de defesa dos direitos dos bandidos. E essa é uma vitória linguística da direita, num certo sentido, porque quando uma pessoa de esquerda defende os direitos humanos, na mente dessa pessoa de direita, ela está defendendo apenas os piores bandidos que ela consegue imaginar. Eu digo que isso é uma estratégia do Terceiro Reich, isso eu queria te dizer. É uma estratégia de Goebbels. E está lá descrita pelo Viktor Klemperer. Se você puder botar a imagem do livro aí na tela, seria ótimo se você pudesse fazer isso na edição, porque é preciso ler esse livro e prestar muita atenção. Porque eu reli agora recentemente, estou muito impressionado como que a estratégia bolsonarista e das pessoas que fazem a propaganda dele estão muito baseadas no que está descrito pelo Klemperer ali. A gente pode falar de feminismo, por exemplo. Se a pessoa fala em feminismo, já a direita consegue transformar isso em cabelo debaixo do braço, né, cabelo no sovaco, e uma pessoa mal amada, ruim, feia. Né, não consegue falar das mulheres. Eles traduzem o feminismo, é uma coisa muito curiosa, como ódio ao masculino, não a defesa do direito da mulher. É uma permanente tradução. Uma coisa que eu percebi em diálogos com bolsonaristas, porque assim, quando você tem pessoas na família, nos conhecidos, que são bolsonaristas, e você não rompeu completamente a possibilidade do diálogo, você aprende algumas coisas conversando com eles. E uma coisa que eu percebi, reforçando o que você falou, foi que eles estão discutindo notícias e estão falando sobre coisas que às vezes estão fora da grande mídia. Então, eu conversei com pessoas elogiando a Damares Alves, que a gente sabe quem é, e trazendo uma série de dados e coisas que a Damares Alves supostamente fez, que eu não vi na Folha de São Paulo, não vi na Veja, não vi em nenhum órgão da grande imprensa ser dito isso, mas é a fonte de informação que ela tem, que essas pessoas têm, que estão reproduzindo isso. Cria uma outra coisa que também é muito interessante. Por exemplo, o caso do INPE. O diretor Ricardo Galvão e o INPE trouxe dados de desmatamento de 88%. O presidente disse que os dados são falsos. Meu canal no YouTube, ele foi inundado por pessoas durante um tempo, isso passou já, dizendo que os dados eram falsos. Dizendo que os dados do INPE eram falsos, negando a ideia de verificação de dados feito pela NASA, feito por organizações internacionais, simplesmente porque o Ricardo Salles e o Bolsonaro e outras pessoas do entorno bolsonarista disseram que os dados eram falsos. Eles não apresentavam argumentos por que os dados eram falsos. É a questão da auto-verdade, porque se o Bolsonaro diz que é falso, é falso. E depois isso é estrategicamente reconduzido nas redes. Tem uma outra pesquisa que eu vou citar daqui a pouco, mas só para concluir, porque a gente esqueceu dos neologismos também, que foram tratados ao longo desse tempo, que fazem parte
da linguagem do terceiro Reich bolsonarista. Vou usar assim porque é assim que tem que ser usado, porque é realmente um governo fascista e isso tem que ser dito com todas as letras. Por exemplo, neologismos como esquerdopata, ou petralha, né? Não existe direitopata, você nunca ouviu falar o termo direitopata. Então isso é usado também como forma linguística nessa guerra semiótica que a gente está vivendo, e é uma guerra semiótica. Mas voltando agora ao que você mencionou sobre os dados do INPE, como é que funciona isso? Tem um outro professor, colega nosso aqui na UF, que é o Victor Chagas, que pesquisa 150 grupos bolsonaristas. Ele está no WhatsApp de 150 grupos de WhatsApp. E ele consegue perceber como que essas mensagens elas são trabalhadas como laboratório em alguns grupos de WhatsApp, muitos deles comandados pelo filho do presidente, pelo 02, e ali aquilo é feito como laboratório para depois chegar às redes sociais. Então há uma estratégia profissional, gestada muito provavelmente, eu não tenho dados para falar isso com toda a certeza, mas eu tenho, como diria o Moro, muita convicção, de que isso é uma estratégia que vem de Steve Bannon, porque foi usada de maneira muito similar pelo Donald Trump na eleição de 2016. Então, como é que se produz? Vai aos grupos de WhatsApp, onde há auto-verdade, testa-se o conteúdo, e depois desse conteúdo testado na forma, essa forma é utilizada nas redes sociais, tanto do presidente como naqueles que ele chama de seus propagadores. E aí estamos chamando o próprio Carlos Bolsonaro, o velho da Havan, eu não sei o nome, mas é o velho da Havan, e essas figuras nojentas que a gente sabe que estão inundando o noticiário brasileiro e a sociedade brasileira nos últimos tempos. Com certeza. A semelhança estratégica ela é muito grande e a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro e o Steve Bannon se reuniram mais de uma vez. A diferença basicamente se deu no meio, né? Aqui pesou muito o WhatsApp e o YouTube, nos Estados Unidos pesou muito o Twitter e o Facebook, quer dizer, ou seja, foram redes sociais um pouco diferentes, mas a estratégia é a mesma. A estratégia é a mesma. A mudança, a diferença se deu pelo peso relativo de qual rede social pesou mais. Como nos Estados Unidos o Facebook tem um peso maior do que tem no Brasil e o Twitter tem um peso maior do que tem no Brasil se pesou mais o WhatsApp, porque é utilizado pela maioria da população, e no Brasil pesou muito, e eu estou numa plataforma que teve muito esse peso, o uso do YouTube como meio de disseminação. E aí os youtubers de direita tiveram um papel muito grande na constituição dessa direita mais virulenta, mais agressiva, o pessoal reclama da polarização no Brasil, levou o nível da polarização a um nível inimaginável antes do bolsonarismo, né? A polarização já era forte entre PT e PSDB, mas era uma polarização dentro da democracia. Era uma polarização dentro da civilização. Não havia essa jogada para a barbárie, que também é um erro estratégico, porque como é que a imprensa trata com naturalização o governo Bolsonaro e, mais ainda, trata a esquerda como um polo oposto nos mesmos termos dessa direita que é anti-civilização, anti-iluminista. Eu entenderia muito bem se tratasse numa polarização, como entendi, de uma direita PSDB que tem algum nível de pensamento e elaboração, mesmo que você não concorde, e uma esquerda que tem outro tipo de elaboração. Agora, essa direita, ultradireita que está no poder, não tem nenhum tipo de elaboração. É simplesmente uma direita anti-iluminista. Então, o que faz a imprensa? A imprensa trata o governo Bolsonaro com naturalidade, trata os absurdos com naturalidade, noticia esses absurdos sem um senso crítico. E mais, entra no jogo daquilo que eu chamo, teoricamente, na teoria do jornalismo, de agendamento reativo. O que o Bolsonaro faz é um agendamento reativo. Ele utiliza o Twitter, a partir de notícias veiculadas na mídia, para provocar uma reação nessa própria mídia e pautá-la, agendá-la. Um exemplo claro disso. Vou dar 3 exemplos. O mais claro foi o Golden Shower. Aquela postagem ridícula do Golden Shower do Bolsonaro foi para tirar o foco das críticas que ele estava recebendo durante todo o carnaval. Um montão de gente fantasiada de laranja. Muita gente fantasiada de laranja naquele momento. As manifestações de maio pela educação, quando se começou a falar sobre os cortes na educação, ele tentou fazer um Twitter reativo, tirando o foco das manifestações e colocando supostos estudantes, colocando imagens de estudantes se beijando
em sala de aula, se beijando em campo e dizendo que havia uma lascívia dentro das universidades, para poder tirar o foco de que ele estava cortando verba, onde estão os grandes inimigos de Bolsonaro, que são os professores, são os jornalistas, são os seres pensantes do país. Ele tem um horror à inteligência, ele tem um horror ao pensamento, ele tem um horror ao iluminismo, porque ele é anti-iluminista. Então, a imprensa tem que fazer uma autocrítica e não pode tratar esse governo como tratou todos os outros, de direita ou de esquerda, porque é simplesmente você avalizar práticas de barbárie. Práticas de barbárie e mais, práticas absurdas, como a negação do aquecimento global, práticas absurdas como a disseminação de notícias que a gente sabe que não são verdadeiras, o que aconteceu com o pai do Santa Cruz. Todo mundo sabe que o pai do Santa Cruz, aliás, a própria Marinha Aeronáutica divulgaram documentos dizendo que Santa Cruz foi morto nos porões da ditadura. Então, o presidente da República não pode mentir em público. Aliás, isso é fato para impeachment, é crime de responsabilidade. Mas, enfim, a imprensa trata com naturalidade e não pode. Eu tenho uma hipótese por que a imprensa trata com uma certa naturalidade. Eu não sei se você concorda com a minha hipótese. Eu chamo de hipótese porque não dá para ter certeza de coisas desse tipo. Mas eu, digamos assim, acredito que a imprensa trata com essa naturalidade porque a maior parte da nossa imprensa, não toda ela, obviamente, mas boa parte dela, ela é simpática à agenda econômica do bolsonarismo, a agenda econômica do Paulo Guedes. E ao ter essa simpatia, há um certo interesse em igualar o bolsonarismo com uma outra face do que aconteceu dos governos petistas, porque, de certa forma, se você faz essa narrativa de que, olha, o PT era extrema esquerda, que não é verdade, mas você constrói a narrativa que e que o bolsonarismo seria uma reação a esse período. E eles podem criar a narrativa também que coisas como a reforma da Previdência que está sendo aprovada agora em segunda fase dela, aí cria a narrativa de que isso é necessário, que o Bolsonaro, na verdade, está prejudicando a aprovação da reforma da Previdência. Eu já vi várias pessoas de direita criticando duramente o Bolsonaro no episódio do pai do presidente da OAB, claramente, do Fernando Santa Cruz, claramente porque eles estavam chateados com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ao perder popularidade e ao fazer esse tipo de coisa, na verdade estava prejudicando a implementação da agenda ultraliberal que eles querem que seja implementada. Então, é uma chateação, ou seja, é uma crítica, um aborrecimento com o Bolsonaro, na verdade, por causa do efeito que esse aborrecimento gera, potencialmente pode gerar, na implementação de uma agenda que para eles é muito mais importante do que os discursos translocados do Bolsonaro. Então, boa parte da mídia corporativa tem uma agenda econômica que eles querem ver implantada e essas atitudes do Bolsonaro podem dificultar. Então, eles têm que naturalizar, racionalizar ou até criticar duramente, separar essa crítica da avaliação da política econômica, porque existe um interesse na implementação da política econômica. Eu concordo em parte com a tua análise, André, porque isso daria certo com o Mourão no poder também. E, aliás, com muito mais eficiência, porque o Mourão, apesar de ser mais reacionário, talvez, que o próprio Bolsonaro, tem algum nível de pensamento. Lembra que ele falava em autogolpe. Então, talvez ele seja até mais perigoso, porque antes, em 2018, ele falava em autogolpe. Então, é um sujeito perigoso. Mas a direita econômica que você menciona se sentiria muito mais à vontade com ele no poder. O que talvez confirme o seu raciocínio é que o desgaste para fazer um impeachment do presidente Bolsonaro, que demoraria, a gente sabe, ele demora 4 a 6 meses, atrasaria essa agenda econômica a que você se refere. Então, talvez isso seja um entrave. Mas, ainda assim, com tudo isso, não é possível naturalizar a terra plana, não é possível... Não pode. Informações que são mentirosas e dá vazão a que te falem isso. Não é possível naturalizar o que está acontecendo com o Sérgio Moro, porque o Intercept, o tempo inteiro, o Intercept está publicando o vazamento das mensagens de... Não é Instagram, não, das mensagens de...
Telegram. Telegram, as mensagens de Telegram. E a gente tem visto que há confirmações